Fala galera, bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje vai ser queda livre, tudo bem? É uma das aplicações de movimento, então a gente está dando sequência aí aos módulos da apostila. Isso aqui a gente vai poder verificar no módulo 6, tudo bem? Então, quem quiser acompanhar pelas apostilas, a gente está na página 61, módulo 6 da sua apostila. Queda livre vai estar aí incluso no movimento uniformemente variado, que a gente costuma abreviar como MUV, tá? Primeira coisa, vamos aí definir o que seria queda livre. Queda livre para a gente vai ser um movimento que ocorre na vertical, no qual a gente vai desprezar a resistência do ar, ou seja, a gente não vai considerar que existe uma força de atrito. Como é que isso é possível? Existem algumas situações em que a gente chama de situações ideais em que isso vai acontecer, tudo bem? Mas isso também acontece, por exemplo, no vácuo. Como é que a gente pode verificar isso? Existem alguns experimentos na internet, eu vou deixar um aqui linkado para vocês verificarem. Ou você pode fazer um pequeno teste aí na sua casa também, que dá para perceber um pouquinho. Quando você pega um objeto que em teoria é um pouquinho mais pesado, tem um pouco mais de massa do que outro objeto, você acredita que esse objeto tende a cair primeiro do que o objeto que em teoria seria mais leve. Então pegue aí na sua casa uma caneta e um papel. Jogue os dois da mesma altura, solte os dois ao mesmo tempo. Você vai ver que se o papel estiver aberto e ele vai demorar mais para cair do que a caneta. Agora, faça um segundo teste. Amasse esse papel, tudo bem? E pegue a caneta. Jogue os dois ao mesmo tempo. A tendência é que eles caiam ao mesmo tempo no chão. Eles atinjam o solo ao mesmo tempo. Mas você mudou o seu material? Você mudou a massa desse material? Não. O que você fez? Você diminuiu a resistência do papel com o ar. Ou seja, prova que a queda livre ocorre no vácuo, onde não vai interessar para a gente a massa dos objetos, mas sim a aceleração que ele sofre, tudo bem? Então existem muitos vestibulares aí que gostam desse tema, principalmente quando a gente fala de objetos na Lua, objetos fora do planeta Terra. Na sequência, deixo aqui linkado para vocês o vídeo em que demonstra o experimento de queda livre. Esse vídeo também vai estar linkado para vocês na plataforma do iClass, depois deem uma olhadinha que é bem legal, tá? Primeiro, como é que a gente vai trabalhar então com a queda livre? Bom, vamos dar uma olhadinha nas equações, que é o que interessa para a gente aqui na física. Como é que a gente faz o cálculo da queda livre? Qual que é a velocidade que esse objeto atinge o solo? Qual que é a distância que esse objeto percorre? Quanto tempo ele gastou para atingir o solo? Primeira coisa que vocês precisam saber, a gente não vai trabalhar com equações novas, são equações que vocês já conhecem. A única coisa, a gente vai modificar um pouquinho essas equações. Então, trago aí para vocês a primeira equação, que eu projetei aqui, vou circular ela em vermelho para você dar uma olhadinha. É a equação do sorvetão, tudo bem? Aquela famosa equação função horária dos espaços no movimento uniformemente variável. Então, vamos lá. Como é que a gente vai aplicar essa equação? Modificando ela em alguns aspectos. Primeiro, aonde está a letra S, a gente vai trocar por uma outra representação. Vai trocar pela letra H. Ah, mas por que H, pro? A gente vai pôr H porque agora a gente está estudando um movimento que está na vertical. Todo movimento na vertical tem uma certa altura. E se vocês lembrarem lá do inglês, altura em inglês é height, tá? Vou escrever ela aqui para você, tudo bem? Então, a gente pega essa representação do inglês, assim como o S de espaço de deslocamento, lembra que também vem do inglês, que era space. Então, a gente está adotando representações que vêm do inglês. Então, se a gente está trabalhando agora com uma altura, o sentido mais correto para a gente é trocar o S por H, tudo bem? Então, onde está S, a gente coloca H, onde está S0, a gente coloca H0. Seguindo aí, o resto a gente vai manter igual, então velocidade inicial vai ser igual, tempo vai ser igual, ou seja, mesma representação. Segunda modificação que a gente vai fazer é a aceleração. Por quê? Porque agora a gente está estudando movimentos que vão estar na vertical e vai estar sofrendo o que a gente chama de aceleração da gravidade. Ou seja, ele vai estar sob a influência da aceleração da gravidade. Então, no lugar da letra A gente vai representar agora a aceleração pela letra G. Tá vendo que eu não mostrei uma equação nova? Eu apenas modifiquei a representação. Ah, mas o que seria essa aceleração da gravidade? Bom, todos os planetas aí têm uma certa aceleração dentro do planeta. Cada planeta tem uma aceleração que a gente chama de aceleração da gravidade, tudo bem? Primeira coisa que você precisa saber. Eu representei ela aqui por um vetor em vermelho,
que está apontando para baixo. Mas esse vetor não está sempre apontando para baixo, não é a maneira correta de se falar. A maneira correta da gente pronunciar isso é que esse vetor, ou seja, a aceleração da gravidade, aponta para o centro da Terra, tá? Ela vai apontar para o centro da Terra, porque ela está intimamente ligada com as forças gravitacionais que a gente vai ver no final deste ano, tudo bem? Então, só para você se recordar que a aceleração da gravidade vai estar apontando para o centro da Terra, tá bom? Primeiro parte, então, aí concluída, a gente tem a primeira equação para queda livre. Vamos dar sequência. Quais seriam as unidades? As unidades que a gente vai trabalhar são as mesmas que a gente já viu, tá? No sistema internacional, a altura vai ser em metros, velocidade em metros por segundo, tempo em segundos, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Fechou? Vamos então para a nossa segunda equação. Segunda equação, então, que a gente vai trabalhar, vai ser a equação de Torricelli. Então, projetando ela aqui para você, como é que funcionaria? Essa aqui é a equação geral de Torricelli que a gente conhece. De novo, vai sofrer algumas modificações. Como assim, Pro? Lembra que agora é movimento vertical, então onde está ΔS vai virar ΔH. Onde está G vai virar, desculpa, onde está o A vai virar G, tudo bem? Só modificamos a representação. Mas, Pro, quanto é que vai valer esse G? Como é que eu vou calcular? Primeira coisa, o G vai ser uma constante. Lembra que pra gente, no movimento uniformemente variado, a aceleração é uma constante. No nosso caso, a aceleração da gravidade é constante para o planeta inteiro. A gente vai aproximar esse valor, tudo bem? O valor a gente vai escrever que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, sempre que a gente estiver estudando queda livre, a gente vai adotar que a aceleração que está atuando no movimento é g, e essa aceleração vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Só para reforçar, deixei aqui linkado para vocês as unidades no sistema internacional, ou seja, as mesmas que a gente já vinha trabalhando até agora, tá? Sem nenhuma modificação. Vamos dar sequência, então, à nossa última equação. A nossa última equação vai ser a equação da velocidade, tudo bem? A equação da velocidade, ela é calculada, então, como... Deixa eu colocar aqui ela para vocês. V igual a V0 mais A vezes T. Qual a modificação que ela sofre? A única coisa aqui que a gente poderia modificar é o A por G. Tudo bem? Então, a mesma função horária da velocidade que a gente tinha em movimento uniformemente variado continua valendo em queda livre. Por quê? Porque queda livre também é um movimento uniformemente variado, ou seja, a velocidade vai variando ao longo do tempo. Tudo bem? Então, resumão aqui para vocês as três equações que a gente vai ter. Primeira, sorvetão, só modificando. O S vai virar H e o A vai virar G. Segunda equação, Torricelli, mesma modificação. Onde estava a aceleração vai ser representado pela letra G. Onde estava a variação do espaço vai ser representado pela letra H. No caso, a gente tem esse triângulozinho aqui. Lembra o que era? Dá uma puxada aí na memória. Era delta, significa uma variação de altura nesse caso, beleza? E a última equação, que é a equação da velocidade, a gente vai substituir o A por G. Então, resumindo, a gente tem três equações, as mesmas que a gente já conhece. A gente só modificou a maneira de escrever, beleza? Vamos dar sequência, então, a uma aplicação. Então, trago aqui para vocês um exemplo, tá? Um exercício exemplo, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Beleza, vamos trabalhar com este exemplo aqui. Vamos ler ele aí. Um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ó, já grifa aí, primeiro item, copia esse exercício lá no seu caderno, grifa aí as partes importantes. Não esquece que para física a gente tem que retirar todos os dados com muito cuidado do enunciado, tá? Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo. Então, segundo a informação, a velocidade no ponto A, 10 metros por segundo. E por um ponto B, com velocidade de 50 metros por segundo. Qual seria a distância entre o ponto A e B? Ou seja, a queda livre que ele quer ver aqui é entre o ponto A, que está situado aqui, e o ponto B, que está situado aqui. A gente vai estudar o movimento, então, saindo aqui do ponto A até o ponto B. Então, vamos seguir aí como é que a gente vai resolver. Primeira coisa, copie os dados. Então, aí no seu canto esquerdo, deixei para você em azul os dados, tá? A
gravidade, que é a aceleração. A velocidade inicial está lá no ponto A, porque ele saiu do ponto A. E a velocidade final é a do ponto B, porque ó, ele saiu do ponto A e foi até o ponto B, tudo bem? Então, saiu do ponto A para o ponto B. O ponto A é o início do movimento. O ponto B é o ponto final do movimento, beleza? Como é que a gente resolve? Lembra lá que movimento uniforme, falei várias vezes para vocês, que se não tem tempo, a equação mais fácil de usar é Torricelli. Então, vamos projetar ela aqui, ó, equação de Torricelli. Não tem o tempo, usa Torricelli. Beleza, eu não tenho aí a velocidade final, não tenho a velocidade inicial, não tenho G, que é a gravidade. Ele não queria saber a distância entre A e B, ou seja, ele quer a variação de altura. Então, vamos só substituir. Vamos pegar e ir substituindo. Primeira velocidade final é 50, então vai ser 50 ao quadrado. Depois, velocidade inicial, 10 ao quadrado. Por último aí, qual que é a aceleração? A aceleração da gravidade, que vale 10. Agora a gente resolve, tudo bem? Eu deixei como ΔS aqui porque eu estou usando Torricelli, mas é a mesma coisa que ΔH, tá, gente? Então vamos seguir aqui. Como é que a gente resolve? Passa o ΔS isolando, tudo bem? Então, ó, 50 ao quadrado, 2.500. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 10, 20. Vezes a variação de espaço ou a variação de altura. Se você quiser mudar a letra, como eu fiz aqui, ó, fica à vontade. Como a gente está falando do movimento vertical, pode colocar ΔH, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos isolar o ΔH. Como vamos isolar? Tá vendo que o 100 aqui estava somando ao 20? Passa para o outro lado, operação inversa, subtraindo, tudo bem? Depois, o 20 não estava multiplicando o ΔS, ele passa dividindo aqui embaixo. Então, vamos resolver isso. 2.500 menos 100 dá 2.400 dividido por 20. Resolve isso, pode cortar um zero em cima e embaixo, tudo bem? 240 dividido por 2, a gente tem que a variação de altura foi de 120 metros, tudo bem? Então, a variação de altura foi essa aqui, ó, 120 metros. Chegamos ao resultado final, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B é de 120 metros. Beleza, galera? Fechamos então o exemplo. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!